Pessoal, sejam todos bem-vindos, então, a mais um Café Digital. E para quem não conhece o Café Digital, ele acontece todas as sextas, tratando de assuntos que são pertinentes aí ao empreendedorismo, que podem ajudar a gente a empreender com mais equilíbrio, né? Ou trazer ferramentas que podem fazer com que a gente consiga empreender de uma maneira mais bacana e ajudando outras pessoas. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre retomada das atividades, né? Isso tem sido muito comentado e, obviamente, o nosso direcionamento aqui, a nossa abordagem não vai ser no sentido de se deve retomar ou não, quando deve, quando não deve. Isso vai ficar, obviamente, a cargo das autoridades discutir sobre isso, mas a nossa ideia aqui é trazer uma reflexão, né? Sobre será que nós estamos realmente preparados para fazer uma retomada às atividades com maior serenidade, né, com maior discernimento, sem aquele senso de urgência que a gente costuma ter, um senso de urgência exagerado, né, que é prejudicial e muitas vezes é desnecessário. Mas retomando aqui o nosso tema, a gente vai bater um papo aí sobre essa retomada com mais serenidade, né? E para quem não me conhece, eu acho que eu não me apresentei aí devidamente ainda, meu nome é Almir Araújo, eu sou facilitador de práticas de mindfulness e de compaixão em um contexto laico, científico, e agradeço o Polo Digital e a Prefeitura de Mogi das Cruzes por esse convite, para bater esse papo, e tenho um enorme prazer de estar aqui junto com duas pessoas muito bacanas, que é a Cláudia e a Ju. A Cláudia é professora e especialista em inteligência emocional, e a Ju trabalha com comunicação, né, e é especialista em comunicação não violenta também. E vou pedir para que vocês se apresentem, então, falem um pouquinho de vocês, por gentileza, Ju e Cláudia, e em seguida a gente dá sequência aí ao nosso bate-papo, beleza? Pessoal, uma coisa importante, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para mandar aqui para a gente nos comentários, a gente vai, na medida do possível, respondendo aqui, tá bom? Posso Cláudia, começar? quer começar? Pode ser. Meu nome é Cláudia, eu sou professora da Rede Pública de Ensino, dou aula de matemática e projeto de vida. O projeto de vida é uma nova matéria, uma nova disciplina que envolve competências socioemocionais para os alunos. E é uma disciplina muito importante, eu acho que tem feito uma grande diferença no dia a dia na sala de aula para os professores e para os alunos. Sou professora também de estimulação cognitiva na UNAI, que trabalha com atividades para fortalecer o cérebro, para poder manter a mente ativa. Trabalhei 15 anos com gestão de pessoas, também com entrega de resultados. E fiz um curso de especialização em inteligência emocional, que é o que me trouxe hoje aqui. Obrigada. Legal. Bem, bom dia, pessoal. Eu me chamo Juliane, eu sou jornalista cultural, eu tenho um blog, né, que é o Mogi Terra do Caqui, que é onde eu faço entrevistas com ativistas culturais. E essa escuta, durante essas entrevistas, eu ouço o quanto a comunicação, ela se torna importante nos processos, qualquer processo cultural, qualquer processo relacionado ao ser humano. Mostra um pouquinho das atividades da cidade, mas principalmente aquilo que o ser humano consegue desenvolver quando ele monta o seu próprio grupo. Eu sou especialista em comunicação e semiótica, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa ferramenta, que é a comunicação não violenta, para que a gente possa trazer um pouquinho mais de serenidade, aí, quem sabe, para os nossos dias. Obrigado, Ju. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Perdão, pode falar. Eu ia só complementar e agradecer, né, por esse momento, para a gente conseguir compartilhar esse tipo de diálogo, né, abrir esse diálogo é uma coisa super importante, e agradecer pela presença de vocês e pelo convite do Polo Digital. Também agradeço. Joia. Obrigado, pessoal. Então vamos lá, vamos dar início a essa reflexão, né? É claro que a gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas sim para levantar a reflexão, fazer com que a gente possa pensar realmente, né, sobre a oportunidade que a gente tem, bem ou mal,
de ver o que está acontecendo e como a gente está lidando com isso. Obviamente, pessoal, sempre quando a gente se depara com uma situação nova, a gente acaba encarando coisas que são difíceis para nós, né? Os desafios, eles acontecem. E não poderia ser diferente, principalmente diante desse desafio gigantesco que a gente está enfrentando agora, que é a pandemia, é o coronavírus. E aí, eu queria começar essa discussão justamente perguntando para vocês quais vocês acham que seriam os principais desafios, ou qual é o principal desafio que a gente vai ter quando essa retomada acontecer, para conseguir fazer isso com serenidade. Então, quais são os desafios que vocês enxergam aí? E depois a gente fala sobre como a gente pode lidar com eles. Mas, inicialmente, que desafios vocês estão enxergando que podem estar diante de nós aí quando essa retomada começar a acontecer? Se a Cláudia quiser começar a falar, fique à vontade, Cláudia. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o medo, essa insegurança, né? A ansiedade do novo, a ansiedade do amanhã, essa experiência de ficar pensando muito no futuro, sem se dar conta daquilo que está acontecendo no momento presente. Acho importante também enxergar oportunidades e também se descobrir quem você é verdadeiramente, né? O que eu quero, o que eu sou. Porque todo dia é novo, né? Então, não ficar caindo em negativismos, né? Ah, não posso, ah, não vai dar certo, ah, não, amanhã vai ser um dia ruim. Então, não se entregar a essa conclusão, né, de futuro que ainda nem aconteceu ainda. Se prender mais agora no momento presente para poder encarar tudo isso. Joia, Cláudia. Obrigado, Ju. E aí? Para você, quais são os desafios aí que a gente pode enfrentar nesse momento? O desafio, a palavra serenidade, né? Ela é uma palavra que ela tem muitos significados. E aí, você trazer isso para dentro de você, não é como você abrir um aplicativo e falar, coloca aqui, vou usar ele agora, né? A gente voltar um pouquinho antes e pensar como eu estava antes disso tudo começar. Eu já vinha construindo um caminho, uma jornada para ser uma pessoa um pouco mais serena, para eu ter comportamentos sociais mais serenos, né? Então, eu acredito que a serenidade, ela vem aí como um desafio, como uma grande construção, né? É um momento que nós apertamos o botão reset. Os startupeiros costumam falar, nós vamos pivotar, né? Vamos pivotar aí o nosso jeito de ser, para então construir tijolo por tijolo, né? Construir ali no nosso dia a dia, na nossa rotina, um conjunto de hábitos mais calmos, mais cautelosos, tendo um pouquinho, né, sugestões, um convite a você ter um pouquinho mais de empatia pelo outro, e no sentido não só de tentar se colocar no lugar dele, mas ao lado dele, né, um sentimento com compaixão, no sentido de, eu também tô com medo, eu também tô com ansiedade, mas a gente pode, né, numa construção social, unir nossos tijolos e caminhar para, com mais calma, poder ir mais rápido, porque estamos juntos. Então, essa é a minha primeira reflexão aí para esse momento, parar, refletir no sentido, o que eu preciso mudar de hábitos, né? E dar as mãos para quem está passando essa situação com você, de dentro para fora. Primeiro eu, minha família, meu lar, meu trabalho, meu transporte, né? O transporte para você se deslocar, o supermercado, e você ter esse olhar pelas pessoas de que estamos todos sim passando por angústias, e ter esse acolhimento para que a gente consiga ter essa empatia pelo outro. Legal, Ju. Obrigado, Cláudia, Ju. Complementando aí um pouquinho o que vocês falaram, né, a partir do meu ponto de vista, uma experiência mais voltada para mindfulness e também para compaixão, né? Achei muito legal o que a Ju falou sobre a gente cultivar essa compaixão, e essencialmente, né, eu queria falar sobre uma coisa que às vezes a gente esquece, que a gente não está sozinho, né? Apesar de que parece que muitas vezes
o que eu estou sentindo, o sofrimento que eu estou tendo, que seja ele físico, emocional, psicológico, parece que é só meu, né? Mas isso está acontecendo com muitas outras pessoas e mais do que nunca no mundo todo, né? Mas, então, uma primeira mensagem que eu gostaria de deixar seria essa, né? Talvez seja um desafio lembrar que a gente não está sozinho, que isso não está acontecendo só com a gente. Mas, em segundo lugar, eu acho que a gente tem um outro desafio que também é uma constante na nossa vida, e se a gente puder exercitar, lembrar disso, está relacionado à aceitação, né? E a aceitação, ela não é um processo em que a gente... é diferente de ser resignado, né? Aceitação é um processo em que a gente está aberto ali para enxergar com clareza o que está acontecendo nesse momento. Enquanto a resignação seria algo como, a coisa já está muito feia mesmo, já está tudo ruim, então deixa que o mundo, como diz minha avó, como minha avó brinca, querendo que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, né? Isso seria mais ligado à resignação, mas a aceitação está mais ligado a, ok, é assim que está nesse momento. O que eu posso fazer em relação a isso, né? Conseguir olhar para o que está acontecendo com a gente de uma forma mais aberta, mais gentil, né? E mais curiosa, para que eu consiga ter clareza, de fato, discernir o que está ali e olhar para as coisas como elas são, ao invés de como nós gostaríamos que elas fossem. Porque quando eu tenho essa maior clareza, eu consigo ampliar a minha perspectiva, né, o meu campo de visão, ao invés de estar focado simplesmente naquilo. Tá assim, eu gostaria que fosse diferente, e aí eu não consigo sair do lugar ali. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas para mim, um dos principais desafios, que já é um desafio que a gente tem de forma recorrente na nossa vida, é aceitar. Então, meu convite inicialmente aqui é para que a gente possa estar aberto para esse processo de aceitação. É assim que está, né? O vírus está aí, a gente não pode mudar esse fato, e fazer com que ficar brigando com isso não vai nos ajudar a criar soluções ou a enxergar além do que está aqui, né? Mas quando eu aceito, pode ser que eu não goste, não é sobre passar a gostar daquilo que é ruim, mas quando eu aceito, eu tenho condição de enxergar com mais clareza o que está acontecendo, e aí, a partir daí, sim, acessar meus próprios recursos, pensar em outras possibilidades para nos ajudar e ajudar outras pessoas também. Posso falar uma coisa, Almir? Que à vontade, a Ju falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é você olhar, né, porque você já fez. Eu acho muito importante a gente olhar para tudo que a gente já superou, né? Quantas coisas nós já superamos na nossa vida, quantas barras nós já passamos difíceis, coisas difíceis, e nós superamos, né? De onde tiramos força para superar. Então, no momento que a gente que é solicitada essa força, essa serenidade, a gente consegue. Então, acho que quando a gente retoma lá o que eu já fiz, o que eu já superei, são coisas que vão acontecer no decorrer da vida, e é natural isso, né? São desafios que acontecem e a gente supera. Se não tivéssemos superado, não estaríamos aqui hoje, né? Então, se fomos capazes de superar naquele momento tantas coisas, por que não superar agora, né? O que me falta para superar nesse momento? Coisas que eu já passei, talvez até mais difíceis, mais dolorosas, mais desconhecidas. Então, acho que esse momento de também entender tudo isso que a gente já tem de bagagem, de experiência, e como eu posso usar essa experiência nesse momento. Exatamente. Legal, Cláudia. Você me fez lembrar uma frase que a gente usa nos programas de Mindfulness, que é: se você está respirando, tem mais coisas certas do que erradas com você. Apesar de parecer que é o contrário, né? Então, de fato, né, a gente realmente tem esses recursos, apesar de esquecer disso, e lembrar dessa capacidade que nós já temos, inclusive das coisas que a gente já conquistou e dos obstáculos que a gente já atravessou, pode realmente ser de grande ajuda, né? A Lori mandou aqui acredito que seja o que ela considera um desafio, né? Que ela mencionou: voltar à rotina com muitos afazeres, né? Como que vocês enxergam esse processo? O que a gente, pontualmente, a gente pode falar sobre isso, assim? Ou, na prática, não sei se a rotina de vocês efetivamente mudou muito, mas como vocês pensam trabalhar com isso ou amenizar essa questão de ter muita coisa para fazer porque ficou muita coisa acumulada, ou a rotina mudou substancialmente e agora a gente precisa dar conta disso, né? Posso?
Eu acho, Ops. eu acho que isso está acontecendo com todo mundo, né? Porque veio a quarentena, todo mundo teve que mudar os hábitos, mesmo quem está trabalhando teve que mudar os hábitos, quem está em casa teve que mudar os hábitos, e as coisas foram acontecendo e meio que perdemos o controle de tudo, porque a gente quer ter o controle. O que eu tenho feito e tenho falado para as pessoas que me perguntam é tentar ter objetividade, né? O que é importante agora? O que é o mais importante do seu dia para hoje? E aí você vai estar na escala 1 da sua lista de tarefas. E se você fizer aquilo naquele dia, você vai ter feito alguma coisa. E o importante é você também escrever aquilo que você precisa fazer. Ah, tem muita coisa para fazer, mas o que é importante? O que eu posso fazer depois? O que eu posso fazer nesse paralelo, né? É importante você escrever aquilo que você precisa fazer, é importante você colocar objetividade, né? O que é importante agora e fazer. E eu acho lindo uma coisa que eu ouvi uma vez, é a teoria do pouquinho. Tem que fazer todos os dias, mesmo que seja um pouquinho. Então, faça um pouquinho hoje, amanhã mais um pouquinho. E aí, esses dias eu vi um post também que tinha uns tijolinhos, e se cada dia você coloca um tijolinho, você vai ter uma parede. Eu acho que é importante você se organizar naquilo que você precisa fazer. Porque quando a gente acorda assim, nossa, tem um monte de coisa para fazer, você não faz nada. Mas quando você acorda e fala assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e você vai ticando aquilo que você já fez e postergando aquilo que você pode fazer depois, você se organiza melhor, você estressa menos o cérebro. Acho que é isso. Ju, quer complementar algo? Olha, basicamente 100% do que você disse, só acrescentar que, de repente, alguns hábitos, eles ficaram velhos, eles ficaram obsoletos, e, de repente, a gente vai precisar cortar coisas da lista, né? É aquela história, volta um pouquinho antes de como as coisas começaram, né? Temos aí quase 3 meses de quarentena. Realmente, tudo isso que a gente quer fazer todos os dias é urgente? Realmente a gente precisar, querer e precisar, né? Será que talvez, né, o tanto de coisas que nós queremos são coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia? Acho que é isso. Eu acho que tem um outro ponto também, obrigado, Ju, Cláudio, de novo, que é bem importante e a gente frequentemente esquece disso, que é se tratar com gentileza. Quando alguém chega pra gente e expõe alguma dificuldade ou fala que cometeu algum erro, é muito comum que a gente seja mais compassivo com essa pessoa, seja mais gentil com essa pessoa. Só que quando é com a gente mesmo, temos uma tendência de ser muito mais agressivos. Né? E isso, na prática, apesar da gente acreditar que ajuda, não ajuda muito, né? Só acaba nos prejudicando. Né? Sim. Então, eu acho que um outro convite aqui é que a gente possa cultivar o hábito de exercitar, ser mais autocompassivo, né? Trazer esse carinho, assim como você faz com alguém que você gosta, né? Quando essa pessoa cometeu um erro, e ela chega para você e fala, poxa, eu fiz uma coisa que eu não gostaria de ter feito, e aí a gente acolhe, né? Se acolha, né? Porque Sim. A gente costuma até falar em compaixão que ser compassivo, ou principalmente ser autocompassivo, não é para aliviar aquele sofrimento, mas a gente é autocompassivo porque dói. Viver dói às vezes. Nós somos humanos, né? Exato. Então é importante ter isso também em mente. Quando a gente notar que a gente está sendo muito agressivo, tá naquele autoflagelo, sabe? De pegar o chicotinho e ficar batendo, seu burro, seu imbecil, olhar para esse processo e trazer essa autocompaixão. Ok, tá difícil, né? E aí essa autocompaixão pode nos ajudar a dar o próximo passo, ao invés de nos paralisar, porque a gente exerce um padrão de autocrítica excessivo ali. E Daci falou, viver um dia de cada vez, né? Isso tem muito a ver com mindfulness também. E o Garzi apareceu por aqui também, falou que saiu de uma reunião agora, chegando aqui para conferir esse super papo relevante. Essa corrida virtual me faz pensar o quanto isso me afeta. E chego à conclusão que gosto, mas sempre fico alerta em não ofender ninguém, nem eu mesmo.
Só fazendo um gancho aí, né? Eu acredito que, juntando com o que vocês falaram, essa autopercepção, que tem muito a ver com mindfulness, né? Trazendo aqui uma definição ou conceito muito breve de mindfulness, mas é um dos mais tradicionais e mais utilizados, diz que mindfulness, esse é um conceito do Jon Kabat-Zinn, diz que mindfulness é a consciência que emerge ao estar atento ao presente momento de forma intencional e sem julgamento. Estar atento ao presente momento engloba a gente olhar como a gente está se relacionando com as outras pessoas, o que a gente está sentindo, como a gente está reagindo ao que a gente está sentindo. E é interessante que essa conexão nos ajuda também a enxergar no outro a dificuldade, né? Que tem a ver com o que vocês falaram. Então, se eu sei que para mim é difícil estar, por exemplo, agora na quarentena, ou estar trabalhando em casa, ou estar com o meu negócio fechado, eu começo a abrir a possibilidade de eu me conectar com essa dor do outro também. Uhum. Então, essa autoconsciência ela é muito relevante, né? E quanto mais a gente treinar isso, pouco a pouco a gente vai aumentando as possibilidades de fortalecer essas relações, né? Voltando aí para a questão da serenidade, a gente falou um pouquinho dos desafios, discutimos um pouco as perguntas que as pessoas mandaram. Como vocês acham que a gente pode enfrentar esses desafios, né? Quais são os pontos aí que a gente pode utilizar, ferramentas ou pontos, reflexões que a gente pode utilizar ao nosso favor para, de fato, talvez enfrentar não seja a melhor palavra, gerenciar esses desafios com mais serenidade? O que vocês pensam aí nesse sentido? Cláudia? Bem, exercitar a serenidade, né? É você encarar os desafios com clareza, com calma. É você acolher os sentimentos. Então, as pessoas acham que não podem ficar tristes, não podem sentir raiva. Não posso ficar... Por que eu tô triste? Então, é acolher esse sentimento. E é natural. Hoje eu acordei triste, não tô bem. Tô com raiva porque não deu certo. E qual é o problema? É um sentimento, e você é humano, mas quer ser robô o tempo todo. Então, quando você acolhe, você entende, você conhece aquele sentimento, por que eu tô triste? Por que eu tô ansiosa? O que tá acontecendo? Então, olhar para dentro, é olhar para você, para se autoconhecer. Então, como que eu lido com isso que está acontecendo agora? Essa tristeza, essa melancolia repentina, tem alguma coisa que te chamou a atenção e te deixou triste. Então, o que é isso? Como que eu vou trabalhar isso nesse momento, né? Para eu poder voltar, ter serenidade, eu preciso entender esse momento, né? Olhar com calma. Tá, mas não para. Agora eu tô me sentindo assim. Mas é que a gente quer o tempo todo estar feliz, o tempo todo estar positiva, o tempo todo, eu quero acordar positividade 100%. E não é assim, né? Vai ter dia que a gente vai negar mesmo, assim, não vai dar certo, não posso, será que, né? A gente acorda naquele momento, assim, meu Deus, né? E acho que uma dica legal que eu sempre falava com os meus colegas era assim, acordou mal-humorado, triste, aconteceu alguma coisa que te entristeceu, liga para aquela amiga que é a mais positiva, a mais legal, a que vai te deixar para cima. E eu já fiz isso muitas vezes, né? Tem amigas já ali, não, essa aqui. Então, isso faz muito bem, porque às vezes a gente precisa que alguém coloque a gente para cima. E por que não? Porque eu tenho que ser autossuficiente para ficar ótima da noite pro dia, né? Então, acho que a gente pode contar, sim, com os amigos, com outras pessoas. Ter esse cuidado, né, de entender que é normal, que a gente não pode ficar se martirizando porque não deu certo, porque isso não é meu. Às vezes a gente fica triste porque tá doente, nossa, eu tô doente, não podia estar doente. E aí a gente adoece mais, a doença consome a gente porque a gente não quer estar doente. Mas, poxa, de repente você não tá bem porque você precisa parar. E a gente não quer parar, né? A gente quer estar ali, ligado a 1000 e você, né? Você tem que olhar. E se olhar no espelho e falar, caramba, né? Como eu tô linda hoje, tô maravilhosa e vou... E pronto, por que não? Né? Por que a gente não pode
ver as nossas qualidades. A gente tem muita dificuldade de enxergar as nossas qualidades. A gente vê com muita facilidade os defeitos, né? Tanto dos outros quanto os nossos. Mas quando eu peço um exercício, escreva aí o que você tem de legal, o que é legal em você. As pessoas têm muita dificuldade em falar sobre as qualidades, né? Às vezes por medo, vergonha. Mas será que ela acha que eu sou assim? Não importa, você acha que você é, então seja. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. E aí, Ju? O que você acha? Olha, disso? gostei muito do que a Cláudia falou. Eu acho que é isso mesmo, né? É aquela coisa. Cada um com a sua receita, cada um com a sua jornada. E o meu convite seria abraçar o outro como humano, né? E uma coisa que parece bem forte que eu vou falar agora, e estranho, não tenha pressa para esse momento passar. Eu acho que quanto mais a gente tentar entender quem somos nós no meio do caos, pode ser a chave para que isso até aí vá mais rápido. Né? Então, assim, não ter a pressa de, tomara que chegue dia 15 logo, tomara que chegue dia 30 logo, tomara... Não, enquanto isso, faz tudo diferente, zera, pivota todo o teu jeito de, não, mas eu vou deixar de ser quem eu sou, não sei. É um convite, né? É um convite para você reciclar coisas, sentimentos, atitudes, amizades. Durante a quarentena, eu tentei vibrar muito o perdão das coisas, o perdão, auto-perdão para mim e por pessoas, né? A gente sempre tem conflitos, eu sou humana, né? Eu não vou vir aqui falar para vocês, eu sou super felizona, sigam o que eu tô falando, não, né? Eu tive alguma crise de ansiedade, tive algumas chateações, mas será que você também não teve, né? Será que eu fui a única? Eu duvido que eu tenha sido a única. Mas essa é a construção. O dia que eu não tô bem, poxa, eu vou tentar entender o que tá acontecendo aqui dentro, e aí eu vou abraçar, procuro as pessoas, peço ajuda, né? Tem a terapia, tem o Mindfulness, tem os amigos, como a Cláudia comentou. E todos, antes de ser o terapeuta, antes de ser o facilitador de Mindfulness, antes de ser professora, nós somos humanos. E transferir e conversar sobre sentimentos é exercitar a humanidade, que a gente pode levar para o nosso dia a dia como para essa nova fase. Mas a gente precisa estar preparado para essa nova fase. A nova fase não vai chegar se a gente também não mudar algumas coisas. É isso. Show de bola, pessoal. Enquanto vocês estavam falando, obviamente várias reflexões surgiram aqui. Mas eu acho que uma delas que fica é a questão da impermanência. A gente tem uma tendência, como a Cláudia falou, a ficar grudado às coisas que são ruins, né? Isso por uma questão evolucionária. O nosso organismo ele vai prestar mais atenção àquilo que potencialmente pode nos prejudicar, né? Só que a longo prazo isso acaba sendo muito mais prejudicial. E é importante a gente lembrar que tudo é impermanente. Nem o que é bom dura para sempre e nem o que é ruim dura para sempre. Tudo é finito. Tudo é finito. E por que será que a gente fica grudado, né? Ou extremamente agarrado àquilo que é prazeroso, e isso já gera um sofrimento, porque eu fico preocupado que quando aquilo for acabar eu não vou sentir aquilo mais, ao invés de poder estar disponível para aproveitar aquilo enquanto aquilo está ali. Ao mesmo tempo, às vezes eu fico preocupado com algo que pode acontecer no futuro, ou algo que aconteceu no passado. Então, essa questão da impermanência é importante também para a gente lembrar e eu acho que é muito válido o que a Ju trouxe, de que a gente não tenha pressa. É uma grande oportunidade da gente olhar para a gente e entender como que a gente está se relacionando com tudo aquilo que se manifesta na nossa vida nesse momento. E me veio uma frase, independente da religião, né? Mas me veio uma frase do Chico Xavier, eu não sei se é verdade essa história, mas eu acho que é válido trazer aqui, que dizem que ele tinha uma frase em cima da cama dele que falava assim, simplesmente, isso também passa. Então eu acho que vai por esse caminho, né? Isso também passa. Tanto o que é bom como o que é ruim, e a gente pode tentar trazer uma equanimidade, né, para
para olhar para as coisas que se manifestam na nossa vida de maneira geral. O Rodrigo mandou uma coisa engraçada aqui, né? Sou programador e nessa pandemia descobri que sou humano. Bom. Tirando a brincadeira, estamos num momento de muito aprendizado. E acho que de fato, né? Só que para aprender a gente precisa olhar para dentro. E acho que dando uma Pivotar. Pivotar, dando uma recomendação, não, fazendo um convite mais prático. Quando a gente se sentir muito intensamente sobrecarregado ou ansioso, seja lá o que for, um momento difícil, tente voltar para o seu corpo e explorar isso com abertura, sem tentar mudar o que você está sentindo. Como a Cláudia mencionou, né, todas as emoções que a gente sente, elas têm uma função, e não tem nada de errado a gente sentir essas emoções. A gente cresce aprendendo, não posso ficar triste, eu tenho sempre que vencer, eu tenho que fazer isso desse jeito, daquele jeito. Não, se ninguém te falou, eu tô te falando agora, você pode sentir o que você está sentindo, tudo isso. E justamente porque existe um motivo para que você sinta. Né? Em geral, quando a gente se permite sentir, isso nos ajuda a aprender a lidar melhor com isso. Eu costumo brincar que entrar em contato com aquilo que é difícil pra gente é mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Né? É legal andar de bicicleta. Não sei se todo mundo aqui sabe andar de bicicleta, mas é legal andar de bicicleta. Mas para aprender a andar de bicicleta, você teve que subir na bicicleta, cair, ralar, levantar e ir de novo, né? Já que as emoções elas vão estar aí, é importante que a gente aprenda a lidar com elas. Mas para aprender a lidar com elas, a gente precisa entrar em contato. Então, não se privem desse contato. Ele é extremamente importante e vai nos ajudar a fazer essa construção, né? A caminhar nessa jornada que é a vida, que uma hora ela vai acabar, mas esse aprendizado ele não acaba nunca, né? A gente está sempre reciclando isso, vai nos ajudar a ter esse caminhar um pouco mais leve, né? Então, uma dica mais prática, voltem para o corpo de vocês, porque quando a gente está muito no mental, isso não é palpável, né? A gente fica num mundo ali da mente, e às vezes as narrativas que a gente está contando para nós mesmos acabam nos sequestrando. E quando a gente volta para o corpo, a gente tem uma âncora ali. Isso nos ajuda a ter um pouco mais de clareza. Então, meu convite para vocês olhem para o seu corpo, sinta o que você está sentindo, estou ansioso. O que acontece quando eu estou ansioso? Meu ombro fica mais arcado, fico com tensão muscular. Ok, é o que eu falei lá no início sobre a gente aceitar, é isso que está aqui agora. Né? E ter clareza, ter discernimento. Ok, é assim que está agora. Eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? Faça. Se você não pode, respire com isso e a vida segue assim. Vocês querem complementar algo, pessoal? Vou olhar mais as mensagens aqui, enquanto isso. Eu queria falar uma coisa sobre... Você falou, né, do sentimento, acolher, né? E todos são importantes, sim, porque eles querem dizer algo. Por exemplo, se eu estou com medo, por que eu estou com medo? Então, o medo faz com que eu me prepare para alguma coisa inesperada. E o medo é importante, porque se eu não tiver medo, eu não vou me preparar, né? E o medo faz com que eu me prepare melhor para algum acontecimento, para alguma coisa. Se eu tenho medo, então é um alerta. E o medo é importante, né? O estresse, tô estressada. Gente, o estresse também é importante, numa dose certa, né? Porque quando eu estou estressada, eu libero adrenalina, então a adrenalina me faz agir, né? Então, dá um picozinho de estresse, né? É lidar com o estresse, lidar com o medo, lidar com a tristeza, né? Lidar com a alegria também, porque a alegria em demasia não é bom, é ruim, né? Então, a gente tem que saber tentar equilibrar. É fácil? Não é fácil, não tem receita, não tem como. Cada um vai lidar da forma que experienciar melhor, né? E a gente experiencia muito com o erro. Então, não deu certo desse jeito que eu lidei, então a gente vai errando e aprendendo. Podem ver, no processo de vida de vocês, alinhando o tempo da vida de vocês, quando vocês aprenderam, porque vocês erraram primeiro. Na maioria das vezes, você caiu de bicicleta, né, Almir? Então, caiu, poxa, né, tem que me equilibrar melhor, tem que segurar aqui, não posso apertar o freio desse jeito. Então, a gente aprende errando, sim. E é importante o erro. E as pessoas não gostam de errar, não querem errar. Tem que se abrir para o novo, se abrir para esse novo conhecimento.
E a gente não pode pensar que já sabe tudo também, né? Que até aqui tudo que eu aprendi eu vou usar, não, a gente vai estar em constante aprendizado. E é importante, nesse aprendizado, considerar as emoções, que elas são extremamente importantes. Ju, a gente tem 4 minutos. Se vocês quiserem caminhar aí para o encerramento, deixar uma mensagem de encerramento, deixar redes sociais também de vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês para saber um pouco mais, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Fiquem à vontade aí também. Bom, posso começar me despedindo então? Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam, né, a todos vocês que reservaram aí esse momento para a gente refletir esse assunto e para nos ouvir, né, pelas perguntas que vocês enviaram. Dizer para vocês que eu tenho o Instagram, né, o canal que é o Moji Terra do Caqui. Ele fala sobre a nossa cidade, fala sobre as pessoas da nossa cidade, com relação àquilo que elas produzem culturalmente e artisticamente. Ainda é um canal pequeno, mas ele tem esse viés de valorizar quem está iniciando e valorizar o artista e o produtor cultural local. Uma reflexão, né, uma pessoa que gosta um pouquinho aí de filosofia, né, que gosta um pouquinho de bugar as ideias das pessoas, eu quero fazer uma pergunta aí aberta e inacabada. E foi uma coisa que eu pensei ontem, falei, eu preciso compartilhar isso se eu tiver oportunidade. E fica aí a reflexão aí, de vocês me acharem doida ou de vocês tentarem achar alguma resposta, tá? Não é para agora, é para qualquer momento aí que vocês quiserem entrar em contato e compartilhar essa ideia. Se a gente pensar que há milhões de anos, o homem da caverna, ele se comunicava através de um desenho, através de murmúrios, através de simplesmente conflitos, né? E aí ele foi evoluindo, para a gente sair um pouquinho do momento que a gente está agora, e lá atrás ele veio evoluindo, ele aprendeu as palavras, ele aprendeu a trocar, né, planos, trocar ideias, e hoje a gente está num ponto que a gente está aprendendo a falar sobre os nossos sentimentos. Um contraponto, a tecnologia, ela permite o Wi-Fi, né, o Wi-Fi entre um computador e o outro. Então, imagina que daqui, se a gente está no processo de evolução, imagina que para o futuro, para os próximos milhões de anos, o nosso sentir seja o nosso Wi-Fi, né? Que a gente, se já pensou se daqui um milênio a gente consiga se comunicar com a outra pessoa e consiga até mesmo ler a mente dela através da nossa capacidade de hoje ter aprendido a nos abrir ao sentir? É só uma pergunta maluca. E aí vocês comecem, de repente, a refletir sobre isso. Muito obrigada, né? Sigam lá Moji Terra do Caqui e vamos conversar. Obrigado, Ju. Vai lá, Cláudia. Bem, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada, Ju, pelas lindas palavras. Muito obrigada pela reflexão que eu vou levar com certeza. E eu quero finalizar o coração da serenidade, porque estamos falando sobre serenidade e eu acho válido deixar com vocês. Acho que muita gente conhece, mas a gente esquece que ela existe. Então vamos lá. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fosse. Obrigada. Obrigado, Ju, Cláudia. Acho que nem tem muito a acrescentar. Vocês já falaram tudo. E só também falar aí pro pessoal, para quem quiser conhecer mais sobre Mindfulness, sobre meditação, visitem o Mundo Mindfulness. Deixa eu ver até se dá para eu colocar aqui, é meio difícil de escrever, né? Kleber, se você puder escrever aí, por gentileza.
procurem nas redes sociais, nosso site, por favor. E fiquem à vontade, caso tenham dúvidas também, perguntas, precisem de ajuda, me procurar. As meninas não falaram isso, mas eu sei que elas, inferindo aqui, que elas também estão disponíveis para ajudar, né? Já que a gente está falando aí de compartilhar, estar mais presente para nós e para os outros, eu acho que é um convite importante. E para encerrar, eu vou trazer mais uma frase do Jon Kabat-Zinn, que ele diz o seguinte: a gente não pode parar as ondas, mas a gente pode aprender a surfar. A onda desse momento é a pandemia, é o coronavírus, né? Mas a gente não pode parar, mas a gente pode aprender a lidar com isso. Tá? Então, estejam abertos para aprender a lidar com as situações, e como a oração aí que a Cláudia trouxe, permita-se... tem mais uma frase aqui que eu gosto bastante. Tem um mestre, o Valentim Mendes, inclusive procurem ele é um cara fenomenal, que ele diz o seguinte: permitam-se ser alunos de lento aprendizado. A gente está num processo, e se a gente se permitir, esse processo vai se tornar um pouco mais leve. Beleza? Polo Digital, Prefeitura, Garzi, Kleber, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um enorme prazer, um bate-papo muito bacana. Obrigado, Cláudia, obrigado, Ju, por essa abertura e por compartilhar tudo isso. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar e compartilhar o que faz sentido para nós com outras pessoas.